Lucas capítulo 17, a partir do verso 33. Fique aí com a sua Bíblia aberta. Queria compartilhar algo a respeito desse texto. Queria compartilhar a respeito de quem é que Jesus vem buscar. Nós passamos agora alguns dias em Israel, teve um grupo, uma caravana que esteve lá, voltamos na sexta-feira à noite, chegando em Campo Grande. Eu já cheguei na madrugada do sábado, e eu fui antes do grupo, fui antes da caravana, fui alguns dias antes. Eu fui dia 20 de fevereiro, e passei 10 dias lá, gravando vídeos para compor um documentário a respeito do tempo da restauração de todas as coisas, de que o apóstolo Pedro fala lá em Atos capítulo 3, 21, ele diz assim: ao qual, dizendo a respeito de Jesus e da sua volta, ele fala ao qual é necessário que ele seja retido, que os céus o recebam, retenham o Senhor Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas da antiguidade. E Pedro está falando a respeito do tempo da volta de Jesus, e que o tempo da volta de Jesus se cumpre no tempo da restauração de todas as coisas, anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. E o que eu tenho feito já há algum tempo é estudado as profecias antigas a respeito da restauração, e toda a profecia dos homens de Deus do Antigo Testamento que falam de restauração, estão falando a respeito da restauração do povo e da terra de Israel. Deus fez uma aliança com Abraão, e na aliança que Deus faz com Abraão existem 3 partes. Existe um Deus, existe um povo, Abraão, sua descendência, e uma terra, a terra que Deus deu para a descendência de Abraão. Então, um Deus, um povo e uma terra. E essa aliança ela tem um propósito de abençoar o mundo todo. E o propósito só se cumpre quando as 3 partes estão juntas para o cumprimento do propósito. Só o Deus com o povo, sem a terra, as coisas não acontecem. Só o Deus com a terra, sem o povo, não acontece. Se tiver só o povo e a terra, sem o Deus, também não acontece nada. O propósito se cumpre quando as 3 partes estão unidas para o cumprimento do propósito. E Israel deixou de ser nação, quase 2000 anos, deixou de ser um povo reunido numa terra dada por Deus a Abraão e sua descendência. E Deus falou que faria isso e fez realmente. Mas assim como Deus anunciou através dos profetas que iria punir Israel por causa do seu pecado, Deus também falou que ia restaurar Israel. E são muitas profecias, nós gravamos lá mais de 40 vídeos curtos vídeos. Vamos começar a mexer na edição desses vídeos, onde a gente fala a respeito da restauração do povo de Israel, que volta a ser uma nação a partir de 1948, e Deus falou que traria o povo de todos os cantos da terra, né, descendência de Abraão. Mas Deus também falou a respeito da restauração da terra, e especificamente fala sobre a produção agrícola, fala do trigo, fala da videira, do vinho, fala do fruto, fala de tantas outras coisas, das riquezas que viriam de todos os cantos do mundo para Israel, e todas essas coisas estão acontecendo agora. E também Deus promete a restauração espiritual. Então a restauração ela se dá em 3 níveis. É a restauração do povo como uma nação, é a restauração da terra que se tornou desertificada e por muito tempo não produziu nada, e a restauração espiritual para o cumprimento do propósito no final dos tempos. E essas coisas já estão acontecendo. O povo e a terra já estão restaurados, e Deus está completando ainda mais essa restauração, e a restauração espiritual também está no processo. Então esse é o tempo que fala a respeito da volta de Jesus. Muito em breve a gente vai estar com esses vídeos, com esse documentário publicado no YouTube. Eu acho que vai ficar legal, mas ainda foi só um ensaio, porque tem muito mais coisa para a gente gravar, para a gente registrar. Em 10 dias não deu para fazer tudo. Infelizmente, o tempo não foi suficiente. A gente vai aprimorar, a gente vai melhorar
bastante isso. Mas eu, com base em todas essas pesquisas e estudos, tanto das profecias como a comparação com aquilo que está na Bíblia, com aquilo que nós estamos vendo acontecer nos dias de hoje, eu tenho convicção absoluta que nós já estamos vivendo os últimos dias. Que Jesus ele vai voltar muito em breve. Jesus ele veio ao mundo e ele vai voltar. Ainda que a maior parte das pessoas do mundo não creiam nisso. E até quem acredita, acredita, mas assim, parece que não é um negócio real. É um acreditar meio distante, até porque as pessoas acreditam, mas não se preparam para isso. Porém, antes de Jesus ele voltar ao mundo e governar o mundo durante 1000 anos, que é o milênio, que isso também está no livro de Apocalipse, mas existem outras profecias que falam a respeito do tempo do governo de Jesus no mundo, sem mencionar que isso vai ser feito por 1000 anos. Lá em Apocalipse fala que é por 1000 anos, é um milênio. Então Jesus ele vem governar a terra. Porém, antes da sua volta, haverá um encontro particular. Jesus vai chamar para si pessoas que vão ter um encontro com ele antes da volta dele. O apóstolo Paulo, falando a respeito disso, lá em 1 Tessalonicenses, você não precisa abrir, que você já está com a Bíblia aberta lá em Lucas, mas lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 16 e 17, diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. O próprio Senhor descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso é um evento que acontece antes de Jesus estabelecer o seu reino milenar na terra. Ele chama um grupo de pessoas para um encontro pessoal, para um encontro particular, ainda nos ares, e eu creio que também é nesse momento que haverá a realização das bodas do Cordeiro, o casamento de Jesus. E Jesus, então, ele vem buscar um grupo, e esse é um grupo seleto. Isso é uma coisa importante. Jesus, ele vem para o mundo depois, mas antes ele vem buscar um grupo seleto de pessoas. Quando ele governar, ele vai governar o mundo inteiro. Mas, primeiramente, ele tem um encontro pessoal com um grupo seleto de pessoas. No Sermão do Monte, aliás, no Sermão Profético, Jesus ele fala a respeito de eventos que vão estar acontecendo, sinais que vão estar acontecendo no tempo da sua volta. E quando Jesus ele está falando, ensinando aos seus discípulos a respeito de coisas que aconteceriam, porque os discípulos queriam saber, quando é que Jesus vai voltar? Quando é que o Senhor volta? Quais são os sinais da tua volta? E Jesus, ensinando muitas coisas, ele conta uma parábola para os discípulos, lá no capítulo 25 de Mateus, onde ele fala a respeito de 10 virgens que estão esperando por esse encontro, que se prepararam para o encontro, estão aguardando pelo encontro, e quando o noivo chega, metade delas, apesar de estarem esperando o encontro, não vão para o encontro. Porque não se prepararam adequadamente, sabiam que ele vinha, estavam esperando por ele, de certa forma se prepararam para aquilo, mas na hora que ele chega, elas não estão completamente preparadas e não participam do encontro. Só metade delas é que participa. E também no capítulo 24, ele fala a respeito daquilo que eu quero ler, não lá no livro de Mateus, mas agora em Lucas, no capítulo 17, que é um relato paralelo do que ele diz em Mateus 24. Fala no versículo 34, Lucas 17, 34. Diz assim: digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado
e o outro deixado. Ele fala a respeito de 10 virgens, 5 vão para o encontro e 5 não vão para o encontro. E ele dá agora também outros exemplos. Vão estar 2 dormindo, marido e mulher, um sobe, outro fica. Vão estar 2 trabalhando no campo, um sobe, outro fica. 2 vão estar trabalhando no negócio da empresa, um sobe e outro fica. Porque, ao mesmo tempo que há um encontro especial para um grupo seleto de pessoas, outros estarão sendo deixados para trás. E quando ele fala assim, naquela noite, não é porque isso vai acontecer de noite, até porque no mundo, em todo lugar, tem noite e dia ao mesmo tempo. Agora nós estamos de noite, mas lá na Ásia é dia. Então ele não está falando de um momento cronológico de 24 horas, de dia ou de noite, ou mesmo que fosse como ponto de marcar o tempo, se fosse Israel, teria que ser de noite. Não é isso. Ele está falando de um tempo espiritual. Que o tempo da volta dele se dá num período de noite. O que noite fala? Noite fala a respeito de tempo de escuridão, tempo de trevas. Isso não é tempo cronológico, isso é tempo espiritual. Jesus ele fala que nós deveríamos, ele usa lá uma parábola para falar a respeito dos trabalhadores da sua obra, da sua seara, e ele fala a respeito dos trabalhadores da 1/10 hora. O que é a 1/10 hora? O dia é contado em horas e o dia ele amanheceu, então as pessoas começam a trabalhar. Ele fala, olha, na primeira hora foram alguns trabalhar, na segunda, a terceira hora do dia é 9 horas da manhã, a sexta hora do dia é meio-dia, a 9ª hora do dia é às 3 horas da tarde, e a 1/10 é a última hora. Já foram-se 11 horas do dia, agora a última hora. O que é a última hora? A última hora é a hora que o sol está indo embora, que a luz está indo embora e as trevas estão chegando. E é a hora de maior intensidade, espiritualmente falando, porque é a hora que ele coloca todos os seus obreiros para trabalhar, porque vem a noite quando ninguém mais pode fazer coisa alguma. Então, a última hora, a 1/10 hora, é um tempo que a escuridão está concorrendo com a luz. E a luz está agindo intensamente, mas ela já está no seu momento final, porque vem um tempo de trevas. E Jesus fala que ele volta na noite, quando já está em trevas, quando o mundo está em trevas. O mundo jaz no maligno desde muito tempo, mas espiritualmente, talvez o mundo nunca tenha experimentado negritude espiritual como nós estamos vivendo nossos dias. Eu poderia elencar muitas razões para afirmar de que nós estamos vivendo num tempo de densas trevas, de grande escuridão na terra, mas não é o propósito para esse momento, para essa palavra. Mas nós estamos vivendo um tempo que o mundo nunca viu nada parecido com isso. Vocês já viram algumas coisas aí, agora recentemente acabou de acontecer carnaval, né? E foram muitas coisas más, muitas coisas ruins, que denigrem a imagem do Brasil para o mundo todo. Na minha época de infância, carnaval era marchinha de carnaval, não existia essas coisas aí. O mundo está piorando, porque a Bíblia fala que a iniquidade ela se multiplicaria nos últimos dias e o amor de quase todos esfriaria. E nós estamos num tempo de iniquidade sendo multiplicada. Agora, Jesus fala que ele vai voltar num tempo de trevas espiritual. E sabe de uma coisa? Vai ter muita gente que vai ficar surpresa de ter sido deixada para trás, como 5 daquelas virgens que estavam aguardando pelo noivo e não subiram com o noivo para as bodas. Esperavam, mas foram surpreendidas e não entraram para aquele encontro. E se Jesus ele está dizendo a respeito desse risco, desse perigo para algumas pessoas de não participarem daquele encontro, isso é para nós, porque ele está ensinando para a igreja, ele estava falando aos discípulos, está falando aos 12. Quem conhece aqui o pastor José Rodrigues? Algumas pessoas conhecem o pastor José Rodrigues. O pastor José Rodrigues é um dos homens mais santos que
que eu conheço. É um homem de caráter, de integridade, de vida dedicada, entregue ao Senhor, missionário, criador, fundador da Missão Cristã Mundial, e mantém obra missionária em lugares onde não existe igreja, e obras sociais por muitos lugares onde há grande necessidade social, em muitos países da África e da Ásia, principalmente. Homem íntegro, homem de oração, homem que busca Deus. E ele fala assim que ele tem receio, ele tem temor de não ser encontrado preparado. Se o pastor José Rodrigues tem receio, eu começo a parar e pensar assim, eu estou ferrado. Então minha situação está muito ruim, porque um homem talvez assim, dos mais santos que eu conheço, ele fala do temor que ele tem, que eu não sei se ele fala isso para colocar medo na gente, ou se ele realmente tem temor, mas de vez em quando eu começo a pensar que ele realmente ele tem assim um temor, um zelo muito grande a respeito dessas questões. Agora, quem é que vai ser levado por esse encontro? Não queria falar sobre aqueles que não serão levados ao encontro, mas a respeito daqueles que vão participar desse encontro com o Senhor. Quem é que vai participar? São pessoas diferenciadas. Não é o comum. Quem vai para o encontro não é um público comum, é um público incomum. E o que é que faz com que pessoas sejam incomuns? O que é que faz com que as pessoas sejam diferentes? Não sejam iguais? O que é que torna elas diferenciadas? O que torna as pessoas diferenciadas é não serem iguais aos demais. Não serem iguais especificamente ao mundo e à maneira de viver do mundo. O apóstolo João, lá na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículos 15 a 17, ele diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo, presta atenção, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O apóstolo ainda diz que aquele que ama o mundo se faz inimigo de Deus. Se eu amo, não no sentido de que Deus amou o mundo, mas se eu amo o mundo, o prazer do mundo, se eu gosto, se eu estou apegado àquilo, se eu tenho necessidade daquilo, se eu estou grudado nas coisas do mundo, fala assim que eu sou inimigo de Deus, que eu não sou amigo de Deus, que o amor de Deus não está naqueles que amam as coisas do mundo. Quais coisas? Já começou um problema para os corintianos, gente. Todo corintiano já está com problema, né? Mas não só corintiano, palmeirense, são paulino, flamenguista, todo mundo assim que é apaixonado. Você sabe que tem gente que até não vai no culto dia de jogo do seu time, né? Se jogar no horário do culto, fica em casa assistindo futebol. Ama mais o mundo do que a Deus. Não que você não possa ter um time de preferência, você até pode. Mas vê bem, né, em que medida está o teu coração. E em relação não apenas a isso, há muitas coisas que o mundo tem a oferecer. E o mundo ele é sedutor. Mas quando o nosso amor está nas coisas dessa vida, o amor de Deus não está em nós. Isso quem está dizendo é a palavra de Deus. E não amar o mundo é não ter prazer nas coisas que Ele dá. É não desejar, é não correr atrás. Né? Quem é diferente, porque se Jesus ele vem buscar um povo diferente, o que é diferente, ele não tem os mesmos desejos, não tem os mesmos valores, não tem os mesmos sentimentos, não tem as mesmas necessidades, não tem os mesmos projetos que o mundo tem, é diferente. Hoje a gente vive um tempo que a maior parte daqueles que professam a fé em Cristo Jesus, eles têm os mesmos objetivos daqueles que não professam a fé em Jesus.
As suas vontades, seus desejos, as suas necessidades são as mesmas. Querem vencer na vida. Vencer no mundo, quando na verdade nós não fomos chamados para vencer no mundo, nós somos chamados para vencer o mundo. Jesus disse que nós venceríamos o mundo e não nós venceríamos no mundo. Não que você não possa ter realização na sua vida aqui, mas há que se cuidar da motivação. Porque se a gente sentir, pensar, desejar, buscar igual o que as pessoas que não creem em Cristo, que não foram transformadas, que não são guiadas pelo Espírito Santo, se nós estamos vivendo com o mesmo tipo de situação, com o mesmo tipo de vontade, com o mesmo tipo de projeto, então nós não somos diferentes, nós somos iguais. E Jesus ele não vem para buscar o mundo ou as pessoas iguais ao mundo, ele vem para buscar as pessoas que são diferentes, que não buscam as mesmas coisas, que não desejam as mesmas coisas, que não vivem da maneira secular, mas que vivem, que se portam de uma maneira distinta. Que não fazem as coisas porque os outros fazem. Que não vivem as coisas que o mundo vive, não segue a moda, o padrão, o consumismo que o mundo propõe. Um bom parâmetro para a gente comparar a nossa vida e saber assim, a que nível eu sou parecido ou em que nível eu sou diferente do mundo, você pode pegar algumas áreas específicas da sua vida e fazer um balanço disso. Por exemplo, na área financeira. É uma área importante. Para todos nós, a área financeira é importante. Se a sua vida financeira é do mesmo padrão das pessoas que não foram transformadas pelo Espírito Santo, se a sua vida financeira segue o mesmo padrão do mundo, você não é diferente. A vida financeira do cristão, daquele que ama a Deus, que serve a Deus, tem que ser diferente. A sua administração do tempo, como você gasta o seu tempo, como você não só investe o seu dinheiro, mas como você investe o seu tempo. Se você gasta o seu tempo exatamente do mesmo jeito que as pessoas seculares gastam o seu tempo, você não é diferente, você é igual. Se a sua diversão, se o seu lazer for no mesmo padrão, nas mesmas coisas que o mundo gosta, que o mundo se diverte, você não é diferente, você é igual. Se o seu prazer está lá na música secular, no sertanejo gospel, no funk, Deus o livre. Se é nessas coisas que você encontra entretenimento, se é nessas coisas que você encontra prazer, satisfação, você não é diferente, você é igual. Jesus não vem para aqueles que são iguais ao mundo. Jesus vem para aqueles que são diferentes. Como é a sua vida financeira comparada com a do mundo? É igual? Como é a administração do seu tempo, sua administração financeira, sua administração do tempo? Como é o seu lazer, como é a sua diversão, como está a sua satisfação? É igual ou é diferente? Você é igual ao mundo ou você é diferente do mundo? Nós precisamos ter essa identidade de sermos diferentes, distintos, porque Jesus veio para nos libertar do mundo, amém? Para que Ele veio nos libertar? Para que nós não fôssemos iguais, para que não fizéssemos as mesmas coisas, não caminhassem nos mesmos endereços. Então Jesus, ele vem buscar aquele a quem Ele já libertou. Para esse encontro que vai acontecer, é para aqueles a quem Ele já libertou. E quem já foi liberto de todas essas coisas, tem um viver distinto. O grande parâmetro, presta atenção nisso, o grande parâmetro para determinar quem é que vai para o encontro
E quem é que não vai para o encontro? Das 10 virgens, 5 foram e 5 não. Dos 2 que estavam dormindo, um foi e outro ficou. Dos 2 que estavam trabalhando, um foi e outro ficou. Os 2 que estavam no campo, um foi e outro ficou. Qual é o parâmetro que faz divisão entre esses 2 grupos de pessoas? Sabe qual é o grande parâmetro? Você precisa compreender isso. O parâmetro é o seguinte: para quem você vive? Você vive para ele ou você vive para você? Para que você trabalha? Para que você estuda? Para que você cuida do seu corpo? Para que você cuida da sua saúde? Para que você faz todas as coisas na sua vida? Para que você faz sacrifício? No que você investe? É em você ou nele? Para quem você vive de fato? Você vive para você ou você vive para ele? Às vezes muitas pessoas podem dizer assim: eu vivo para ele. Mas vive igual aqueles que não vivem para ele. Então, peraí, tem algum problema. Porque se você vive para ele, primeiro você tem que viver como ele viveu. Tem que gostar das coisas que ele gosta e abominar as coisas que ele abomina. Se você vive para ele, você precisa renunciar às suas coisas. Essa canção que nós cantamos, eu não pedi, não encomendei. Fala assim que, primeiro fala que Jesus, ele deixou a casa do Pai por nossa causa. Fala a respeito da renúncia que Jesus fez para poder nos conquistar. Mas depois fala também da renúncia que eu faço por causa dele. Deixei tudo. Abandonei tudo. Larguei tudo. Para poder ser um com ele. Então o que vai determinar quem é que vai para esse encontro e quem não vai para esse encontro é para quem você vive. Quem é que vai ter o encontro com ele? Quem vive para ele. Quem vive para si, independentemente da sua profissão de fé, independentemente da sua religião, independentemente do seu credo. Se você é crente há 40 anos, mas você continua vivendo para você, e esperando que Deus te abençoe nos seus planos, nos seus projetos, nas suas vontades, nos seus desejos, você ainda vive para você. E Jesus não vem buscar quem vive para si, Jesus vem buscar quem vive para Ele. Amém, gente? Isso é claro, mas isso é muito sério também. Lá em Marcos, no capítulo 8, versículo 35, Jesus disse assim: quem quiser, pois, salvar, ou quem quiser, pois, ganhar a sua própria vida, perdê-la-á. Quem viver a vida para conquistar, para ganhar, para alcançar, para realizar para si mesmo, vai perder a vida. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Então a grande questão, na verdade, é para quem nós vivemos. Se eu vivo para os meus sonhos, se eu vivo para os meus projetos, às vezes seus projetos podem não ser pecaminosos. Você trabalhar, você ter títulos, alcançar posto, posição, dinheiro, bens, necessariamente não é pecado. Mas se a sua motivação for egoísta, for para a sua satisfação, para o seu prazer, para a sua realização pessoal, e não por causa de um projeto de Deus na sua vida, dentro dessas áreas, você está vivendo para você. Então Jesus, ele não vai fazer uma distinção para o arrebatamento, para esse encontro que haverá com o Senhor nos ares. Ele não vai fazer uma distinção de quem foi salvo e quem não foi salvo. Porque a salvação, ela é gratuita. A remissão dos nossos pecados é pelo sangue dele. Mas esse encontro é um encontro especial para um grupo especial de pessoas que não alcança todos aqueles que forem salvos, mas aqueles que estiverem prontos para esse encontro. Porque as 10 virgens todas esperavam por ele. As 10 virgens se acreditavam nele. Os 2 que estavam dormindo também, da mesma maneira. A questão é: estou pronto? Eu não estou pronto. Para quem é que você vive? E
O mais importante na definição disso não é a sua opinião, não é o que você pensa. O que você pensa é importante para fazer com que você se posicione, mas quem vai dizer se você vive para Ele ou não é Ele. Você pode dizer assim: eu vivo para Jesus, eu vivo para Deus. Ele concorda? Ele declara a mesma coisa a respeito da sua vida? Fala: não, vive para mim? Ou ele vai dizer: não, é egoísta, vive para si. E vive me orando, pedindo para que eu abençoe nos seus sonhos, nos seus planos e projetos. Você entende que isso é algo muito importante, que isso aí não é só uma questão de filosofia de vida, mas isso é determinante para o que vai acontecer daqui a alguns dias. E quando eu falo assim, vai acontecer daqui a alguns dias, é daqui a alguns dias mesmo. Que eu espero, inclusive, ainda estar vivo nesse dia. E olha que eu já passei do meio-dia. O sol já está se pondo para mim. Mas eu estou esperando. Eu estou esperando por esse encontro. Eu não tenho certeza de que vou estar vivo na data dele. Eu vou para o encontro ressuscitando. Se eu morrer antes, eu vou na sua frente. Porque fala que aqueles que morrerem vão ser ressuscitados primeiro. Então eu vou na tua frente. Mas eu estou desconfiado que esse negócio vai acontecer antes de eu morrer. E qual é o benefício, qual é a vantagem que a vida pode te dar que compense você abrir mão desse encontro? O que é tão mais importante que você está disposto a se autoprivar desse encontro especial com o Senhor? Sabe que quando a gente vive para o Senhor, quero voltar nesse ponto um pouco, acho que ele é importante. Quando a gente vive para o Senhor, todos os seus dons, todos os seus talentos, toda a tua inteligência, todo o seu conhecimento, toda a tua sabedoria, todas as tuas habilidades profissionais, todas as tuas habilidades artísticas, todas as tuas habilidades de liderança, de administração, precisam servir o interesse dele e não o seu. Porque Deus deu habilidades a cada um de nós. Tem pessoas que têm habilidade artística e estão aí se dando muito bem com a habilidade artística e às vezes ganhando muito dinheiro com isso. Às vezes na música secular ou mesmo até na música gospel. Tem muito artista gospel, que não são sacerdotes, não são adoradores, são artistas, que têm um fã-clube e tudo mais, e cobram cachês e altos cachês. E tem gente que paga, porque gosta de entretenimento e não tem coragem de ir para o carnaval, não tem coragem de ir para o baile, então vai para o show gospel lá, né, se entreter com o artista gospel. É melhor do que estar lá nas outras coisas, mas ainda não é o diferencial que o Senhor quer. Tudo aquilo que Deus deu para você tem que servir o interesse dele. Se você tem capacidade administrativa, se você tem capacidade de ganhar dinheiro, se você tem capacidade de cuidar de gente, de pessoas, seja lá qual for o dom que você tenha, tem que servir o interesse dele. Se você tem dom comercial, empresarial, se você tem dom de profissional liberal, se você é advogado, se você é médico, se você é engenheiro, seja lá o que for, aquilo que Deus te deu, tem que servir o interesse dele, não o seu. E aí na sua profissão, na sua atividade, no seu estudo, no seu relacionamento, no seu namoro, no seu casamento, na sua família, e nas áreas da sua vida, você tem convicção de que você está vivendo para Ele? Isso é determinante. Isso é muito importante e relevante. Tudo aquilo que Deus te dá como capacitação, como dons, ainda que você tenha que desenvolver, não pode ser para a sua glória, tem que ser para a glória dEle. Muita gente pode até exercer um ministério, pode ser pastor e ir para o púlpito e está trabalhando para si, exercendo um ministério para si. Às vezes você pode ser um líder, você pode ser um líder de pequeno grupo, de célula, e pensar assim, eu estou fazendo para Deus, mas na verdade, às vezes a motivação é errada, porque você quer que as pessoas estejam ali debaixo do teu braço e quer manipular, controlar as pessoas. Está prendendo as pessoas em você, o seu liderado.
São seus filhos espirituais. Está fazendo para você, não está fazendo para ele. Um pastor, ele pode fazer uma grande obra, um grande projeto cristão, evangélico, tudo mais, e está fazendo para si, não está fazendo para Deus. Pela vaidade, uma motivação equivocada. Agora, como é que eu me preparo para esse encontro? Se ele vem para um grupo especial, se ele vem para um grupo seleto, para um grupo de pessoas diferentes, primeiro eu preciso ser diferente. Eu preciso me posicionar e ser diferente. Mas não basta eu apenas assim, eu sei que eu sou diferente. Eu preciso me preparar para isso, porque todo encontro importante, você tem que se preparar para ele. Todos nós aqui já tivemos encontros importantes na nossa vida. Você lembra do seu primeiro encontro? Quando você se apaixonou a primeira vez? Quando você marcou o seu primeiro encontro? Quando você provocou o primeiro encontro? Você se preparou para aquilo? Olha, tem às vezes algumas moças aí deram aquele trato na aparência, no cabelo, né, na maquiagem. Gente, tem mulher que se prepara até para ir no médico. Parece que dia de consulta, né? Parece que é dia de festa. Tem que se arrumar, tem que ficar de melhor aparência para ir na consulta no médico. Todas as pessoas já tiveram encontros. Eu não sei por que eu disse isso, gente. Deve ser para alguém aqui, né? Deve ser para alguém. Cuidado, gente. Cuidado com a motivação, cuidado com o coração. Não é à toa, gente. Saiu para alguém. Todo encontro importante, e quanto mais importante ele for, mais importante eu preparo para aquele encontro. O nosso presidente foi para os Estados Unidos hoje. Na terça-feira ele tem um encontro com o Donald Trump. Com certeza ele se preparou para isso. Ele não foi simplesmente lá sem nenhum preparo e vai ter um encontro com o cara mais poderoso do mundo. Não, ele, com certeza, ele se preparou para esse encontro que ele vai ter. Já foi até com antecedência, já foi hoje, mas na terça-feira ele tem o auge do seu momento da sua viagem. E nós esperamos que seja bom, esperamos que ele esteja muito bem preparado. Mas não existe nenhum outro encontro que você possa ter na sua vida que seja mais importante do que o encontro que Jesus vai ter nos ares com as pessoas selecionadas e escolhidas para aquele momento. Quem quer estar lá? 1, 2, deixa eu fazer a conta aqui. Uai, aumentou o número de repente, gente. Gente, eu preciso estar lá. Eu preciso participar desse encontro. Ele vai acontecer. E não vai demorar. Porque a volta dele ao mundo está muito rápida. Quando a gente começar a colocar os vídeos que a gente produziu lá, o que a gente está fazendo? Nós estamos documentando, por isso é um documentário, nós estamos documentando o cumprimento das profecias que marcam o tempo do fim. Estão na Bíblia. As profecias que falam o que aconteceria nos últimos dias estão na Bíblia. E elas estão acontecendo todas agora. Então nós estamos juntando as provas documentais do que a Bíblia disse que aconteceria e que passaram milênios de anos, passaram 500 anos, centenas de anos, 1000 anos, 1500 anos, 2000 anos, 2500, 2700 anos. Tem profecias de 2700 anos que estavam aguardando o seu tempo do cumprimento. Estão acontecendo todas agora, de uma só vez. Então nós estamos juntando a prova documental para provar que o tempo que nós estamos vivendo é o tempo profético da volta de Jesus. E antes que ele venha governar a terra, vai ter esse encontro. E eu preciso estar pronto para ele. Eu preciso participar desse encontro. Não tem nada mais importante do que isso, porque tudo aquilo que você fez nessa vida, tudo aquilo que você fez nessa vida, tudo aquilo que você adquiriu, tudo aquilo que você ganhou, os seus títulos, seu conhecimento, o teu saber, o teu poder, cargo, posição que você tenha conquistado nessa vida, dinheiro, bens, propriedades, absolutamente todas as coisas que você adquiriu nessa vida,
naquele momento não vai servir de nada. Não vai ter nenhuma utilidade. O que vai importar é se você se preparou para aquilo, e não se você conquistou e se você foi uma pessoa de sucesso nessa vida, mas se você viveu para ele e se preparou para isso. O que é que os apóstolos disseram a respeito desse tempo? O que eles falaram sobre como é que a gente se prepara para isso? Porque se Jesus está para vir, e eu tenho convicção absoluta disso, e eu preciso me preparar como as 10 virgens estavam esperando, estavam aguardando, como é que eu me preparo? Por que 5 delas não foram? Não tinham azeite de reserva. Talvez a gente, na nossa cultura, no nosso tempo, a gente não consiga ter a dimensão daquilo que Jesus estava dizendo aos discípulos, que eles compreendiam muito melhor do que a gente. Se você vai em Israel, você vai entender um pouquinho mais a respeito disso. Mas o que é que os autores bíblicos, além de Jesus, disseram a respeito disso? Porque praticamente todos eles falaram. Paulo fala várias vezes, mas deixa eu destacar algo que Paulo falou lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23. Eu acho legal você olhar esse versículo. Primeiro Tessalonicenses 5, 23 diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. No capítulo 4, nós lemos, ele fala a respeito do encontro com o Senhor nos ares. E Paulo está relatando esse tempo da volta de Jesus e está relatando esse tempo do arrebatamento. E ele fala assim, olha, no tempo do encontro com o Senhor, no tempo da volta dele, ou do encontro com ele nos ares, como é que nós precisamos ser encontrados? E Paulo está falando assim, olha, a minha oração é que o Deus de paz vos santifique em tudo. Porque a santificação é uma obra dele em nós. Você não consegue se auto-santificar, é ele quem te santifica, mas só na medida que você permite. Você que tem que dar a permissão e legalidade para que ele te santifique em todas as coisas. Você tem que entregar tudo. Para ele poder santificar, você precisa fazer entrega. Para ele santificar a sua mente, você tem que entregar a sua mente. Para ele santificar os seus olhos, você tem que entregar os seus olhos. Para ele santificar os seus lábios, você tem que consagrar os seus lábios a ele. Você precisa fazer isso, porque Deus não impõe, não obriga. Ele trabalha dentro daquilo que você dá de liberdade para que ele trabalhe na sua vida. E está falando assim, olha, Paulo está dizendo, que Deus então vos santifique em tudo. No vosso corpo, na vossa alma e no seu espírito. Como é que você pode ser santo no seu corpo? Como é que você usa o seu corpo? Para seduzir? Essa é uma área muito importante e muito perigosa, principalmente para as mulheres, porque a sedução, a sensualidade não tem nada a ver com santificação. Então, se a mulher ela vai lá e coloca coisas muito justas, decotadas, que vão valorizar as suas curvas, a sua aparência, que de alguma maneira possa provocar o desejo de outra pessoa, que santidade é nisso? Às vezes tem assim, irmã que fala assim, olha, às vezes fala até, não tenho roupa para ir em tal evento. Ou não tem uma roupa, eu sempre recomendo assim, quando a gente vai para Israel, tem alguns lugares em que você precisa ter assim, bastante discrição na sua maneira de se vestir. Tem lugar que o homem não vai poder entrar de bermuda, que tem que estar de calça, e alguns lugares lá, lugares religiosos, como sinagogas, né? Lugares onde existem, por exemplo, na esplanada do templo, então mulher não pode entrar lá de leg, não pode entrar de mini saia, ou nem de saia curta, nem de decote, nem mesmo com o ombro descoberto, braço descoberto, precisa colocar pelo menos como é que chama esse tecido que... Pashmina, esse aí. Esses negócios aí que as mulheres usam, né? Não precisa colocar véu, mas precisa cobrir o corpo.
Precisa ter discrição para quê? Para que não se torne motivo de desejo. Então, e às vezes tem pessoas que falam assim, olha, eu não tenho roupa, né? Não tenho roupa adequada. Mas sabe por que às vezes não tem roupa adequada? Porque a santificação do seu corpo e da sua maneira de vestir começa na hora que você compra a roupa, não é na hora de você pegar no armário. É na loja, não é no armário. Então, quando vai na loja, vai lá e compra aquilo que é mais sedutor, mais aparente, mais bonito de um certo ponto de vista do mundo. E depois no seu armário só tem aquelas coisas que o mundo manda você usar. E depois tem que usar alguma coisa mais discreta, não tem. Não tem santidade também no corpo. Não é que você precisa usar burca. Não há necessidade de usar burca. Mas tem o padrão, né, que não escandaliza, que não promove sensualidade. Mas santificação no corpo não é só isso. Santificação no corpo é como você zela pelo seu corpo. Às vezes você pode ir e tem que cuidar da saúde. Mas se você passa 3, 4 horas do seu dia numa academia, para ficar lá na academia, se olhando no espelho, né, com aquelas roupinhas enfiadas, justa. Gente, não tem santificação nessas coisas. Não é que você precisa ficar mal cuidado, não é que você precisa desleixar com a sua saúde, com cuidado. Nem com aparência, não é isso. Não é que você não pode mais depilar, né? Tem que usar o selva amazônica embaixo do braço, não é isso. Você pode se cuidar, deve ter asseio, limpeza, boa aparência, mas cuidado com a motivação. Porque se a Bíblia está dizendo assim que o seu corpo deve estar santo, o seu corpo tem que estar santo. Às vezes uma tatuagem. Às vezes para que serve a tatuagem? Qual a motivação da tatuagem? Às vezes aquela tatuagem ela não está santificando. Então, se não está santificando, né, não faça. Para que fazer? Se assim, o Espírito Santo te conduzir para você fazer alguma coisa que vai santificar o seu corpo, glória a Deus e aleluia. Mas se não for por uma motivação de santificação, é melhor que não. Então, muitas outras coisas a gente poderia falar sobre a santificação do seu corpo, mas não apenas do corpo. E a santificação, ele fala assim, tem que ser na alma. A alma fala das nossas vontades, dos nossos desejos, daquilo que eu gosto, daquilo que eu quero, daquilo que eu busco, daquilo que eu corro atrás. Toda a minha vontade, o nosso intelecto, a vontade do saber, foi uma das tentações que Satanás fez com Eva, conhecimento, saber. Você pode saber, mas para que saber? Eu estou numa fase da minha vida assim que eu quero estudar como nunca estudei na minha vida. Eu gosto de ler, eu gosto de estudar. Mas hoje eu estou assim com mais vontade, mais disposição de estudar, eu preciso ler, eu preciso conhecer, porque eu ainda sei muito pouco. Mas a minha motivação do saber, do conhecer, do estudar, é para poder entender melhor as coisas de Deus e saber como me posicionar e saber também o que ensinar. Então, o conhecimento é bom, mas ele tem que ter a motivação correta. Então, a sua alma tem que ser santa, o seu corpo tem que ser santo, e o seu espírito tem que ser santo. Sabe o que é que faz com que o espírito não seja santo? A contaminação espiritual, demônios. Sobre isso eu não vou falar muita coisa, vou deixar aqui para a pastora Janete. Nos cultos de quarta-feira você vem e vai aprender um pouco mais sobre... Ela não vai falar sobre santificação no espírito, ela vai falar de santificação em todas as áreas na vida. Mas não apenas Paulo fala a respeito de como é que nós temos que viver em santidade. Ele não usa somente a expressão de santidade no corpo, na alma e no espírito. Ele vai ali, ainda assim, deixa a coisa mais grave, para a gente dizendo assim que nós sejamos conservados e encontrados íntegros, completos. Íntegro é que não falta nada, é que é completo. Completo para quem? Para que você não seja parcial, para que você seja completo. 100%, não 90%, 99%, mas 100% integridade ao Senhor. Pertencendo completamente, totalmente dele, que ele seja o dono de tudo. E irrepreensível. Sabe o que é ser irrepreensível? Ser irrepreensível é você viver de uma maneira que todo mundo possa saber o que você está fazendo e o que você está pensando o tempo todo.
Que qualquer pessoa possa ver as suas atitudes em todos os momentos da sua vida, aonde você for, o que você fizer, que a sua vida seja uma carta aberta que qualquer pessoa possa ler. E não apenas a sua vida, mas também os seus desejos, os seus pensamentos. Íntegro e irrepreensível. Será que esse negócio começa a fazer sentido a preocupação do pastor José Rodrigues? Você se considera santo de corpo, alma, espírito, íntegro e irrepreensível? Você já está assim? Pois é, mas é o que Paulo está dizendo que o Senhor espera que nós estejamos no dia da sua volta. Isso é sério, gente? Eu podia parar já por aqui, né? Mas deixa eu falar um pouquinho o que Pedro diz também. Pode ser ou não? Você suporta mais um? Pedro, lá na segunda epístola, no capítulo 3, versículo 11, ele falando a respeito do julgamento que Deus vai trazer sobre o mundo, ele fala que Deus não poupou os anjos que pecaram, Deus não poupou o mundo antigo, que Deus não poupou o povo descendente de Abraão. Ele falou assim como Deus não poupou os que erraram antes, não pensem, vocês não sejam soberbos, igreja, né, achando que Deus vai poupar a igreja. E falando a respeito da volta do Senhor Jesus, ele diz no versículo 11 do capítulo 3, 2 Pedro, diz assim: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, ele fala sobre elas serem consumidas pelo fogo, derretidas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Como é que nós devemos agir? Em santo procedimento. Marido, esposa, filhos, dentro de casa, todo o tempo vocês estão tendo santo procedimento? Marido e mulher, vocês estão tendo santo procedimento? Esposa, aquilo que você faz, aquilo que você fala, a maneira como você trata as coisas com o seu marido, Jesus considera santas as tuas atitudes e as tuas palavras para com o seu esposo? Marido, o Senhor, quando Ele vê você tratando a sua mulher, Ele considera tudo aquilo que você faz e tudo aquilo que você diz para ela, todo o seu tratamento, todo o seu comportamento para com a sua esposa. Ele disse: isso é santo, isso é digno, isso é justo, isso é bom, isso eu aprovo. Filhos, a maneira como vocês se comportam e tratam com os seus pais, que são a primeira autoridade sobre a vida de vocês. Jesus lá do céu, quando Ele olha assim, fala: olha, aquilo que você está fazendo, aquilo que você está falando, a maneira como vocês estão se portando para com os seus pais é santo. Porque é isso que Ele está falando que nós temos que fazer. Gente, é simples. Não tem mistério. Não tem mistério em entender. O duro é viver. O duro é praticar isso, mas assim, a compreensão disso é muito clara. Judas, ele fala lá no versículo 20, Judas só tem um capítulo, versículos 20 e 21, ele fala assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Fala, olha, de novo, anda na santidade. E qual o tempo que eu preciso andar em santidade? Jesus, quando Ele está respondendo aos seus discípulos a respeito da sua volta, sabe o que é que Ele diz? Os discípulos queriam os sinais. Jesus dá alguns sinais. Mas Jesus fala assim, olha, capítulo 24 de Mateus, versículos 42, Ele diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ele fala, olha, como você não sabe nem o dia e nem a hora,
vigia o tempo todo. Porque às vezes você pode ter assim um agir, um bom procedimento, o tempo, assim, a maior parte do tempo na sua vida. Mas vai que a hora do encontro é exatamente a hora que você está pisando na bola. As 10 virgens, todas estavam esperando pelo encontro, mas 5 bobearam na hora. Se ele tivesse vindo antes, no começo da parábola, as 10 subiriam. Mas como ele atrasou um pouquinho, demorou um pouquinho, 5 se desaperceberam. Então isso é algo muito importante, gente. Isso é algo muito, muito, muito importante. Então quando eu digo assim, gente, nós precisamos viver cada um dos nossos dias por causa daquele dia, não é só uma frase de efeito, é uma verdade. Qual é o tempo que eu preciso andar em santidade? Qual que é o tempo que eu preciso andar em perfeição? Qual é o tempo que eu preciso andar em integridade? Qual é o tempo que eu preciso ser irrepreensível? Todo dia e toda hora, o tempo todo. Jesus é que fala assim, ora e vigia o tempo todo, porque você não sabe o dia e a hora, porque assim, se não fosse necessário você estar pronto no dia e na hora, ele não diria vigia todo dia e toda hora. Porque na hora certa, você não pode ser pego desprevenido, não pode ser pego fazendo bobagem. Porque eu não estou falando aqui de salvação, estou falando de um encontro especial. Eu acredito que muitos daqueles que não vão subir para o encontro, vão ficar, vão ser deixados para trás e ainda vão ser salvos. Mas vai ter um preço muito alto. Provavelmente terão que pagar com as suas próprias vidas, sofrerão perseguição, terão um tempo difícil. E ainda perderão o melhor. Vão perder o encontro. Então talvez você não vai perder a salvação, mas eu não quero que você perca o encontro, que você seja salvo e perca o encontro. Então qual é a instrução para a gente concluir? A instrução é, não viva para si, viva para Ele. Não viva para a sua aparência, não viva para a sua formosura, não viva para os seus bens, não viva para o seu patrimônio, não viva para os seus sonhos, para os seus projetos pessoais, viva para Ele. E o projeto dele é melhor do que o teu. Às vezes você está buscando uma coisa e Deus tem muito melhor para você. Porque Deus Ele não quer te empobrecer e Deus não quer te fazer uma pessoa sem projeto e sem proposta. Ele tem projeto para você. E o que Ele tem para você é melhor do que você pensa mesmo para você. A vontade dele é boa, é agradável e perfeita. Então viva para Ele. Porque Ele só vem buscar quem vive para Ele. Santifique-se. Santifique-se. Se você pecava, por favor, pare de pecar. Se você via pornografia, para o seu bem, pare com isso. Se você tinha relacionamento extraconjugal, para com isso. Se você não é casado e tem vida sexual ativa, por favor, para com isso. Não brinca. Seja diferente. Porque essas coisas o mundo faz, mas ele não vem para as pessoas do mundo. Ele vem para aqueles que são diferentes. Se você vivia de maneira desonesta, para com isso. Se você se contaminava com os prazeres do mundo, para o teu bem, para com isso, porque o prazer que Ele tem para você é muito maior do que aquilo que o mundo pode te dar. Que dê o louvor, foram arrebatados. E vigie o tempo todo. Quando é que você precisa estar pronto? O tempo todo. Todo o tempo, gente. Todo o tempo. Sabe que esses dias, para mim, em Israel, eles foram assim, muito, muito, muito especiais. Porque a Bíblia é viva. A Bíblia é viva. E eu já sei assim que eu vou passar o resto da minha vida
estudando isso, pesquisando isso, buscando isso. Falei assim, eu vou ser um caçador de profecias, porque a Bíblia é um livro profético. E aquilo que Deus disse, aquilo que Ele anunciou aos seus profetas, Deus está cumprindo. Se nós vivêssemos no mundo há 100 anos atrás, nós não veríamos as profecias se cumprindo, porque há 100 anos atrás elas não estavam se cumprindo. Profecias que foram dadas 700 anos antes de Cristo, 600 anos antes de Cristo, 2.500, 2.400 anos de Cristo. Profecias de 2.000 anos atrás, elas não se cumpriram até o século passado, não se cumpriram, estão se cumprindo agora. Estão se cumprindo agora. Isso é muito sério, isso aí é um privilégio, porque quando o Senhor vier, isso vai ser glorioso ou tenebroso, vai depender da sua posição. E o meu desejo é que a vinda do Senhor seja gloriosa para todos nós, que não seja tenebrosa para ninguém. Vai ser tenebrosa para o mundo, mas para nós precisa ser gloriosa. Então santifique-se, viva para Ele, vigie o tempo todo. Eu não quero aqui fazer um apelo. Dá para a gente ficar um pouco no instrumental? Vamos fazer um pouco de instrumental? Pode ser? Eu queria que você desse assim espaço para o Espírito Santo agora. É que se a gente cantar, a música ela vai roubar a sua atenção. A letra da música, você vai começar a cantar. Eu sei que é um tempo de a gente começar a fazer um alinhamento, e o último alinhamento. A igreja precisa se alinhar. Então eu queria que você deixasse assim o Espírito Santo trabalhar um pouco. A palavra é dele, a obra é dele, o propósito é dele. Eu queria que você, do seu jeito, a sua maneira de dar espaço, de dar lugar para Ele. Ele é gentil, Ele não impõe, Ele não obriga, Ele não causa dano, Ele não faz mal, Ele é amoroso. Então a sua maneira com o Senhor, deixa Ele trabalhar um pouco agora em você. Se você quiser fechar os olhos, você fecha os olhos. Se você quiser se ajoelhar, você fica de joelhos. Se você quiser ficar em pé, você fica em pé. Mas dê lugar ao Espírito Santo, deixa Ele trabalhar. Deixa Ele completar aquilo que Ele está fazendo. Deixa Ele continuar aquilo que Ele começou. Acho que você tem alguns questionamentos, algumas perguntas, coisas que você precisa responder para você mesmo e responder para Ele. Espírito Santo, fica à vontade. Espírito Santo vem como brisa, mas vem também como fogo, Espírito Santo. Vem com o teu sopro, vem com a tua brisa, vem com o teu vento, mas vem também com fogo que purifica, que batiza. Visita, Senhor, as nossas vidas, visita a nossa mente, visita nosso coração, visita nossas motivações, visita as nossas convicções, visita o nosso ser. Meu Pai, é o Senhor quem nos santifica, e nós queremos ser santos, santificados no corpo, na alma e no espírito. Senhor,
nós queremos colocar à tua disposição nosso corpo físico. Nós queremos colocar, Senhor, integralmente ao Senhor o nosso corpo físico, desde o cabelo até a planta dos pés. Senhor, a aparência física, a vestimenta, a cobertura do corpo, os acessórios. Senhor, queremos santificação. Santifica, Senhor, nosso corpo. Santifica, Senhor, nossa alma. Vistoria, Senhor, nossa motivação. Por que fazemos as coisas, o que fazemos, como fazemos. Mesmo as coisas que fazemos ao Senhor. Senhor, se há motivação errada, vistoria, Senhor. Nosso trabalho, nossos projetos, nossos sonhos, nossas finanças, a administração das nossas finanças, nossa fidelidade ao Senhor. Se o dinheiro está no lugar certo, se ele nos serve, se ele não manda em nós. A nossa adoração, Senhor, se a nossa adoração não está nas coisas desse mundo, se a adoração não está para as coisas materiais, o nosso amor, Senhor, em Ti em primeiro lugar, ao Senhor com toda a força. Santifica, Senhor, nossa motivação, santifica nosso coração, santifica nosso espírito. Espírito Santo, faz a Tua obra por completo. Nós damos a Ti a liberdade, Espírito Santo. Queremos ser encontrados íntegros, completos, não 90% para o Senhor, nem 99%, mas 100% íntegros ao Senhor, irrepreensíveis. Senhor, queremos ter uma vida em que tudo aquilo que nós fazemos possa ser colocado, Senhor Deus, no outdoor, no painel. Que todos os nossos atos possam ser públicos, publicáveis, sem vergonha, sem ter nada a esconder, sem ter nada a ocultar. Queremos viver de maneira irrepreensível, Senhor. Ajuda-nos nisso, santifica-nos, Senhor, em todas as áreas, em todas as coisas das nossas vidas. E, Senhor, coloca em nós um sentimento de vigilância. O Espírito Santo nos alerta o tempo todo nos alerta, Senhor. Seja o nosso guardião, Espírito Santo. Senhor, se em algum momento deixarmos de vigiar, nos alerte, para que vivamos integralmente o tempo todo voltados para Ti, focados em Ti, que a nossa mente, coração, que as nossas atitudes estejam todas elas voltadas para o Senhor, vivermos para o Senhor é que nós queremos. Não apenas, Senhor Deus, de palavra, não apenas em canções, mas queremos na verdade, em espírito e em verdade, em espírito e em verdade. Então, Espírito Santo, completa a Tua obra em nós, Espírito Santo, fica à vontade, faz aquilo que o Senhor quer fazer.